produto que se chama Coach de Sentido de Vida. Ajudo miles de pessoas a encontrar sua missão e a transformar isso em um trabalho sustentável, um grande legado. E dentro de Condor Blanco tenho uma formação como instrutor, como coach. E dentro dessa formação vou entregar para vocês grande parte da experiência e um dos temas que mais me gusta é o tema relacionado com os ancestros e como podemos vincular isso ao aspecto de triunfo personal. Então, todos nós temos um poder de co-criação. Todo o que ocorre na realidade ao redor nossa, de certa forma, é criada por nós. Na física quântica já está comprovado que quando nós vemos algo ou estamos pensando algo, movemos na mesma parte do cérebro. Por lo tanto, está comprovado que a matéria não existe em si, existe o quantum. E o quantum cambia entre partícula e molécula de acordo com o observador. Por lo tanto, nós temos um poder de cocriação. E aí nasceu a física quântica, que é uma parte da ciência que não se pode explicar, que se aproxima muito dentro da parte espiritual, que se trabalha há muitos miles de anos, desde Egipto, desde o Oriente e outras partes. Muito bem, ¿estão me escuchando? Sandra, ¿está me escuchando? Aumenta o sonido aí. Vamos ver se estão me escuchando todos. ¿Estão me escuchando? Kelly Balbuena, bem, logrou entrar, Kelly. Nancy também está me escuchando, se escucha bem. Sandra, deve ser tu microfone que está silencioso, tu audífono. Os audífonos devem estar silenciosos. Muito bem. Então, todos nós temos esse poder de cocriação, pero é muito importante termos na consciência que temos esse poder de cocriação, porque normalmente nós, em vez de assumirmos nossos temas, estamos constantemente echando a culpa a B, C, D situações da vida cotidiana. Por lo tanto, a primeira mensagem que quero transpassar para vocês é: todos nós somos co-creadores de nossa realidade. Por lo tanto, é muito importante conhecer e entender essas crenças, essa forma como nós fomos educados ou como nós definimos as redes neurais, que são todo o sistema de conhecimento que nós temos. E dentro do tema associado que eu estava comentando para vocês, que é o tema de honrar os ancestros, a importância de honrar os ancestros, isso é um tema ancestral, é um tema que se trabalha desde culturas ancestrais. A cultura mapuche trabalha isso, que são os índios ao sul de Chile. Os muiscas, acá de Colômbia, trabalham o tema ancestral associado com honrar o sol, a luna, os ancianos, os ancestros. A constelação familiar trabalha muito isso, a importância de tu conhecer tu constelação, porque a constelação te afeta. Na psicologia, temos algo que se chama a terapia sistêmica, que trabalha também sobre o sistema. Então, é muito interessante conhecer o sistema que tu estás e o sistema de onde viniste. O tema de honrar padre e madre está incluso na Bíblia. Ou seja, na Bíblia, o quarto mandamento é honrar padre e madre. No Oriente se trabalha muito o tema de honrar. Em Condor Blanco se trabalha muito o tema de honrar a través da escola de meditação, a través da escola de coach, a escola de liderazgo. Nós em autoliderazgo temos uma dinâmica para trabalhar esse aspecto que é tão fundamental e tão importante. E muitas vezes nós temos todo um paquete de educação que nós temos em relação a nossos padres, em relação a nossas madres. E esse paquete de educação nos afeta de alguma maneira para que nós podamos atrair uma relação sana, para que nós podamos atrair um trabalho que estejamos felizes, que podamos como crescer nesse trabalho e desfrutar esse trabalho. Por isso, o tema da dualidade é muito importante entendê-lo. A dualidade está no universo, o sol e a luna, o yin e o yang, o positivo e negativo, o padre e a madre. Ou seja, nós somos produtos de uma semilla dual, digamos assim. Ou seja,
O padre tem uma tendência mais ativa, digamos assim, que nós podemos dizer que é o yang. E a madre tem uma tendência mais passiva, que poderíamos dizer o yin. Isso não quer dizer que a madre não pode ser ativa e o padre não pode ser passivo. Pero é muito importante entender que existe uma semilla fundamental aí. E se nós não entendemos essa semilla e não entendemos a constelação de onde venimos e a relação nossa padre-madre, a relação nossa sol e luna, vai ser muito difícil nós podermos triunfar. Muitos de vocês podem perguntar, Gundor, o que isso tem que ver com a parte da prosperidade, do triunfo? O que tem isso que ver? Você tem todo que ver e nós durante a charla vamos estar hablando, digamos assim, como isso afecta nosotros, digamos assim, no trabalho, como nos afecta nas relações, como nos afecta nas decisões que nós tomamos no dia a dia, como nos afecta em geral em nossa vida cotidiana. Por isso é muito importante entender essas duas forças básicas, fundamentales, essas duas forças básicas e fundamentais, duales, que se transformam no amor próprio e se transformam no poder personal. Todos nós temos um aspecto importante de amor próprio, que provavelmente vem da mamá, e um aspecto de poder personal que deveria vir do papá, ou um amor próprio que deveria vir da mamá. Esses dois aspectos fundamentais deveriam ser, digamos, nossas duas pernas para poder enfrentar a vida, ou seja, a capacidade nossa de conhecer nosso poder e avançar, e nossa capacidade de amar-nos, de ter uma autoestima sana, ou seja, uma capacidade de reconhecer, de aceitação nossa. E o poder personal é uma capacidade de confiabilidade personal. Nós confiamos e sabemos que podemos, e nós avançamos hacia onde nós queremos. Muito bem, estão escutando? ¿Estão escutando todo bem? A señal está estável? Me gostaria de escuchar de vocês um ok, que está todo bem. Excelente, o Gonçalo deu ok aí. Muito bem. Vamos fazer um primeiro exercício prático. Nós vamos ter aí um par de exercícios práticos para que vocês desarrollen, porque Cóndor Blanco é uma metodologia experiencial. Nós vamos entregar um webinar, pero quando nós fazemos seminários é experiencial. E a metodologia experiencial, o que significa? É criar uma experiência para que tu aumente o autoobservador e a capacidade de compreensão para que tu puedas crescer. Então, tu vas tomar aí uma hoja, um papel, um lápis aí em tu casa. Eu vou dar alguns segundos para que tu vayas, busque aí um lápis, um papel. Por favor, vaya. Busque esse lápis e o papel. E quem já tiver o lápis e o papel, dá ok aí, por favor. Dá um ok aí que já tem o lápis e o papel. Isso. Então, nós vamos fazer um círculo como este que temos aí do amor próprio e do poder personal. Vamos fazer um círculo em 4 partes. Faz um círculo nessa hoja e divide esse círculo em uma linha horizontal e uma linha vertical. Ou seja, divide em 4 quadrantes como está aí, de forma que tenhamos esses 4 quadrantes aí. ¿Vale? Divide isso em 4 quadrantes. Muy bien. O primeiro quadrante, tu vas poner de 1 a 10, como es el amor propio tuyo, donde 10 es un amor propio sano, es un amor propio realmente equilibrado, digamos assim. O amor próprio, quando está desequilibrado, pode haver, digamos assim, uma máscara que cobre a falta de autoestima, e nessa máscara que cobre esse medo ou essa falta de autoestima, tu tens algo que não é um amor próprio, né? Pode ser um ego, pode ser a arrogância, etc. Certo? Então, tu pones de 1 a 10 como é
el nivel de amor propio, donde 10 es el máximo y 1 es lo menor. Entonces, como tu auto-obsérvate el nivel de amor propio tuyo. Muy bien. Luego pone abajo de ese nivel del amor propio el poder personal, o sea, pone arriba, en el primer cuadrante, amor propio, en el segundo cuadrante, el poder personal. Pone de 1 a 10 la confiabilidad personal, la capacidad tuya de avanzar, la capacidad tuya de confiar en tu poder personal. O sea, que realmente tú puedes hacer las cosas, llegar, triunfar, hacer lo que tú realmente quieres. Pone de 1 a 10, ¿cómo está tu poder personal? De 1 a 10. Muy bien. Pone entonces no primer cuadrante el amor propio de 1 a 10 y no segundo cuadrante el poder personal. En el tercer cuadrante que se queda de frente para el poder personal, tú vas a escribir o poner un número que simbolice cómo es la relación de tu papá con tu papá. O sea, más do que... Tú puedes hacer de dos maneras. Tú puedes hacer de 1 a 10, donde 10 es una relación estable, o sea, una relación sana, una relación armónica, una relación chévere con tu papá. Y luego, no cuarto cuadrante, tú vas a poner de 1 a 10 la relación con tu madre. La relación con tu madre de 1 a 10, donde tú puedes, 10 es una relación plena, una relación chévere, armónica, y digamos así, 1 es una relación regular, bien regular, digamos así. Entonces tú puedes poner 5, 6, 7, o sea, los números no necesitan ser 1 y 10, ¿certo? O sea, puede ser de 1 a 10, más o menos la proporción. Entonces, primeiro quadrante, o nível de amor próprio. Segundo quadrante, o nível de poder personal. O terceiro quadrante, a relação com tu papá de 1 a 10. E o quarto quadrante, a relação com tu mamá de 1 a 10. Quem já terminou, dá um ok aí, por favor. Dá um ok quem já terminou o exercício. Perfeito. Gonçalo já terminou. Perla, Adriana já terminou. Nancy já terminou. Excelente. Sandra, Samuel. Excelente. Claribel também já terminou. Excelente. Muy bien, observando esos números. Observa, digamos así, los números que están parecidos o los números que están diferentes. Y quiero te decir una cosa, o sea, tu papá, la relación con tu papá o la energía que viene de tu papá primordial te transfiere mucho del poder personal y la energía que viene de tu mamá te transfiere mucho del amor propio. Por eso, busca sempre sanar a relação com tu papá ou com tu mamá, para que tu puedas sanar a relação contigo mesmo e sanar tu amor próprio e poder personal. Por isso, há que subir esses números del papá para que tu puedas subir esses números de la derecha. Subir os números de los padres de la izquierda para que tu puedas subir os números de la derecha. Muy bem. Entonces, quem le gostaria compartilhar que observou nesse exercício? Antes de seguirmos com a próxima parte. Quem le gostaria compartilhar como se sana as relações? Já vamos entrar em técnicas como sanar as relações. Pero é muito importante observar isso. Se tu não tienes buena relação com a mamá, provavelmente tu amor próprio está afetado. Tem uma relação nesses números. Muito bem. Quem le gostaria compartilhar que aprendeu com esse exercício rapidamente para que vayamos a la próxima etapa? Y vamos a hablar sobre los mandatos familiares. ¿Cómo funcionan los mandatos familiares? Sandra Rojas, veo que de acuerdo con la explicación que nos da, mi relación con mi madre no es buena, mi amor propio es más bajo. Muy bien. Existe una relación directa ahí. Muy bien. Un nivel de amor de mis padres se refleja en mi amor personal. Muy bien, Gonzalo. Excelente. Muy bien. Adriana está escribiendo algo. Muy bien. Sigamos escribiendo. Pueden escribir. ¿Qué más? Escriben algo más, una más.
Eso, una más. Sí, inversamente proporcional es caro. Muy bien. Es posible que el papá tenha te dado más amor y la mamá tenha te dado más poder personal. Às vezes a energia yin e yang de los padres estão cambiadas aún mais nesse período da humanidade, onde há uma crise de princípios, uma crise de valores. Então, isso é muito importante observar como podemos equilibrar a energia masculina e feminina nuestra e hacia nossos hijos de uma maneira sana, respeitando a natureza nossa. Muito bem, vamos falar sobre os mandatos. Bem-vindos a las pessoas que estão chegando, há algumas pessoas que estão chegando agora, incluso. Bem-vindos. Las situaciones actuales es que existen mandatos familiares. Muchas veces nosotros honramos nuestros padres desde los mandatos familiares. Nuestros padres enseñan, digamos assim, certas creencias, certos patrones que vão passando de padres a hijos. Às vezes, incluso, há crenças limitantes ou elementos da constelação que vão passando de padres e hijos. Por exemplo, desde uma certa geração, o hijo maior tinha câncer de pâncreas, por exemplo, e todos os filhos têm câncer de pâncreas. E isso é sistemático e vai ocorrendo, porque, digamos, numa geração superior, houve uma situação psicossomática que generou o câncer como mandato familiar. Às vezes, esses mandatos podem ser uma crença, digamos assim, associada ao dinheiro. Por exemplo, hijo o hija, hay que trabajar duro para ser próspero. Entonces, tú llevas el chip de que tú tienes que trabajar 10, 12, 14 horas por día para ser próspero. Pero tú trabajas 10, 12, 14 horas por día y tú no ves la prosperidad y la abundancia. E aí há mandatos associados com isso, como, por exemplo, os ricos não vão para o cielo, por exemplo. Podem haver miles de mandatos ou associados com esses, com toda a constelação familiar, porque tu observas que tu tens um padre e uma madre, pero que cada um deles tem dois, ou seja, um abuelo e abuela, que cada um tem os suyos. Então, isso vai criando um árbol, que começa com 2, depois tem 4, depois tem 8, 16, 32, 64 e vai crescendo. Cada um deles tem suas crenças e pode transmitir alguma dessas crenças dentro da constelação. Por isso é muito importante tu estar atento para não honrar, entre comillas, crenças limitantes ou mandatos que te limitam, que te bloqueiam, que não te levam adelante. Há muitas técnicas para sacar isso, mas eu vou estar dando um passo a passo para que tu puedas liberarte disso dentro de alguns instantes. Pero o primeiro grande passo, digamos assim, é a consciência, é tu observar, é dar-se conta, é conhecer, digamos assim, dentro da história familiar que ha ocorrido, alguns eventos que ha ocorrido. Porque essas enfermidades ou essas situações podem transmitir-se. E dentro de nós há um temor interno de não ser maior do que nosso padre e nossa madre. Nós somos os niños e existe o padre, então nós queremos respeitar os padres e isso está bem, o respeito. Por isso que incluso na Bíblia existe honrar padre e madre. Pero el honrar padre e madre é muito diferente de tu, digamos assim, ter uma crença limitante de não hacer lo que tu viniste a hacer por não querer superar tu padre e tu madre. E nós já vamos trabalhar, digamos assim, esse tema de uma maneira muito prática, para que tu
entendas como trabajarlo. Por lo tanto, la forma práctica de tu trabajar eso es a través de 4 pasos. El primer paso es comprender. Comprender es primero observar, darse cuenta, hablar con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuela, conocer, escribir, o sea, todas esas historias familiares, darse cuenta en ti misma, en ti mismo, cuáles son las creencias que estás replicando, o sea, comprender en ti, en tu cuerpo, en tus emociones, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu día a día, quais são as coisas que tu estás copiando de tus padres, que estás copiando de tus madres. Há um exercício muito chévere que tu puedes fazer, que é assim: escriba as 3 coisas que mais te gusta de tu padre e escriba as 3 coisas que mais te gusta de tu madre. Ou seja, apunta as perguntas e depois de la webinar, tu vas fazer o exercício. E logo tu vas escrever as 3 coisas que menos gusta de tus padres que te gustaría cambiar. E quais são as 3 coisas que menos gusta de tu madre que te gustaría cambiar. Ou seja, as 3 coisas que mais te gusta de tu padre e as 3 coisas que menos te gusta de tu padre e as 3 coisas que mais te gusta de tu madre e as 3 coisas que menos te gusta de tu madre. E observa que tens dessas 6 coisas. Tu vai dar-se conta e observar dentro dessas 6 coisas, dessas 6 características, lo que tienes, lo que has replicado, lo que no has replicado. Entonces, vas a tener buenas impresiones, probablemente, que vas a darse cuenta que replicaste cosas buenas de tus padres e também deves perceber que replicaste alguns elementos que podem não ser tão interessantes para ti, que hayas replicado. La buena noticia es que tú puedes cambiar esos mandatos. La buena noticia es que tú no eres esclavo de esos mandatos. La buena noticia es que todos nosotros podemos cambiar nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras creencias limitantes. Pero para eso requiere un trabajo interno. Para eso requiere una disciplina, para que tu puedas rediseñar essas crenças. Requer uma metodologia, requer uma técnica. O segundo elemento é identificar. Uma vez que tu já identificaste, escreviste esses mandatos, percebiste cada um deles, tu entras no terceiro passo, que é redesenhar. Redesenhar os mandatos. Uma vez que tu generou consciência, já diste el 50%. Agora, o outro 50%, tu puedes trabajar con tu coach, tu puedes trabajar con tu entrenador a través de afirmaciones, a través de experiencias psicosomáticas, con tu terapeuta tu puedes hacer un trabajo específico de rediseño de esa creencia, de ese patrón. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una creencia, para ser próspero hay que trabajar duro, pero desde el sentido que hay que trabajar de una forma esclavizante, ganando solo para sobrevivir, tu comienzas a trabajar coach de prosperidade, começa a ler livros de Padre Rico, Padre Pobre, Padre Rico, né? Hijo Rico, Padre Pobre. Livros especiais onde tu puedas como dar-se conta de como essas crenças estão sendo suplantadas ou implantadas dentro de ti. Então, tu puedes trabalhar a través de afirmações. Eu nombre tu nombre, soy una persona próspera, libre y rica. Por ejemplo, si tú haces una afirmación como esa por escrito, 21 veces por escrito, na frente del espejo o en un cuaderno de afirmaciones, eso va generando un poder de rediseño, de reprogramación bastante fuerte. Es muy importante que tú constantemente estés te afirmando, porque muitas vezes nós estamos dando palo a nós mesmos. Nós temos dentro de nós uma louca de la casa que está constantemente dando palo. Por isso é muito importante tu aprender a aquietar essa mente para que ela esteja tranquila e essas crenças limitantes vão barrando e tu, por outro lado, vai lendo livros motivadores, positivistas
y por otro lado vas haciendo afirmaciones y entrenamientos especiales para que tú puedas rediseñar y así florecer una nueva habilidad, florecer una nueva técnica para que tú puedas generar, digamos así, un rediseño, un cambio. Para reforzar esses passos, é muito importante fazer alguns trabalhos. Por exemplo, há alguns rituais que trabalham em honrar padre e madre. Na cultura japonesa, na cultura oriental, se trabalha muito isso. Por exemplo, se tu vai numa empresa em Japão, existe um trabalho de honrar os ancestros que generaram essa empresa. Por exemplo, aqui nós não hacemos isso. Então, é importante nós hacemos um trabalho de agradecer, de honrar, de bendecir nossos ancestros. Eu vou fazer uma meditação agora dentro de alguns instantes para que tu hagas esse ritual de bendição e receber a bendição de tu padre. Meditar, é muito importante meditar, respirar, mirando a respiração, poner atenção em tu respiração, no latido de tu coração, para que tu puedas desacelerar e entrar em conexão com tu ser interno. Outra técnica fundamental é, quando tu papai e tu mamá disser algo, te dar um conselho, diga para eles, sim, mamá, sim, papá, tu tens toda a razão. E logo, tu completa. Entretanto, sin embargo, desta vez eu vou fazer da forma que eu estou pensando. Agora, eu quero te dizer que tu tens toda a razão. Essa é uma técnica simples que te ajuda a liberar, digamos assim, essa tensão que muitas vezes temos de nossos pais ter a ilusão do controle hacia nós, de querer que nós sejamos exatamente como eles querem, mas ao mesmo tempo nós queremos ser independentes a eles, então nós salimos por la tangente, ignoramos o que eles dizem. Se tu não tens a bendição de tu padre, a bendição de tu madre, de uma forma inconsciente ou consciente, vai ser muito difícil tu triunfar, porque nós recebemos 30% de lo que somos de la carga ancestral. Segundo os orientais, 30% do que somos vem de outras vidas, e 30% de lo que somos é a formação de lo que ganhamos nessa vida, digamos assim. Então, essa combinação de todos esses elementos forma nós outros. E se nós não temos essa bendição desse 30%, que tem que ver com toda a árvore genealógico, é um peso muito pesado para nós suplantar. E, además disso, temos, com a bendição da árvore genealógica, a bendição dos ancestros, que são cósmicos, digamos assim, como o Sol e a Luna. As civilizações ancestrales indígenas hablam que nós temos que pedir bendição para a luna, pedir bendição ao sol. Ou seja, em Código Blanco nós falamos que existe 4 vértices, 4 puntas, ou seja, o cielo, a terra, o padre, a madre. Ou seja, se nós não estamos harmônicos com essas 4 puntas, o sol, a luna, o padre e a madre, nós não podemos fazer nada, vai ser muito difícil nós logramos um triunfo sustentável. Então, vamos agora fazer uma meditação especial para que tu puedas conectar com essa energia que eu estou acabando de transmitir, que é uma energia associada de como lograr a bendição de los ancestros. Então, eu quero pedir que cada um de vocês cerre os olhos por um instante, senta numa posição cômoda. Nós vamos pôr uma música e vamos escutar essa música por um instante. Vamos pôr aqui uma música. Respira profundo, relaja tu cuerpo.
Conecta lentamente con el latido de tu corazón. Toma el aire por